Muito boa noite. Primeiro, pergunto-te, consideras que este é um julgamento que pode mudar paradigmas na justiça portuguesa? Boa noite, Pedro. Eu acho, antes de mais, que este é um julgamento de enorme importância para Portugal, para a sociedade portuguesa em geral, mas também com repercussões um pouco por todo o mundo. Aliás, como o Porto Canal acabou de mostrar, o acompanhamento que vários órgãos de comunicação social de várias partes da Europa e do mundo têm feito deste caso e agora em particular do julgamento é bem demonstrativo da relevância que tem o que temos aqui pela frente. E, portanto, em certo sentido, eu acho que Rui Pinto é aqui o arguido, Aníbal Pinto também, mas não só eles os dois, mas é um pouco toda a justiça portuguesa, todo o sistema de justiça que vai a exame, digamos assim, neste julgamento e que está à prova, porque é a sua reputação perante a sociedade portuguesa, perante todos os portugueses, mas também perante o mundo, que está aqui um pouco em causa. Num caso que, desde o início, desde a detenção de Rui Pinto em Budapeste, em 16 de janeiro de 2019, que teve várias peripécias que suscitaram várias dúvidas. Desde o dia da sua detenção, a nomeação de juízes que tinham tido uma atitude pública, tinham exibido publicamente mensagens a fazerem juízos de valor sobre Rui Pinto, quer dizer, muitos outros momentos que suscitaram muitas dúvidas. E, portanto, aquilo que as pessoas, julgo eu, esperam, independentemente da sua posição ou da sua opinião em relação ao caso e às pessoas nele envolvidas, é que haja efetivamente um julgamento justo e que a decisão, seja ela qual for, que deixe todos tranquilos e com a sensação de que efetivamente foi feita a justiça. Uhum. Ouvimos a Ministra da Justiça, em certa medida, a desconstruir a noção da delação premiada. Parece-te que este é um dos paradigmas que devia mudar na justiça portuguesa? Não está aqui em causa de forma alguma a delação premiada, neste caso de Rui Pinto, porque aquilo que nós temos são duas coisas que funcionam em planos distintos. Uma é aquilo que Rui Pinto fez ou não fez, enfim, é um julgamento que vai apurar os factos e que no fundo depois decidirá em função dos factos que apurar. Isso funciona num plano e é o que está a decorrer neste momento. Noutro plano funciona a informação que efetivamente Rui Pinto recolheu, que é a informação, já todos percebemos, quer dizer, já não há segredos em relação a isso, de enorme valor, de grande potencial e que, do meu ponto de vista, pode e deve ser usada para alimentar investigações, para dar informação, para dar pujança a informações. Não estou aqui a fazer uma discussão, enfim, técnica, jurídica, de se contamina as provas ou não, até porque não tenho autoridade para fazer esse tipo de julgamento. Aquilo que está em causa não é de todo isso. É que, aos olhos da sociedade, não seria compreensível que a informação de grande valor que Rui Pinto recolheu, aquela que sabemos neste momento, relativa ao Football Leaks, ao Malta Files, ao Luanda Leaks, e a um caso muito recente, que ainda não foi suficientemente falado, que tem a ver com as denúncias em relação ao BES Angola, num processo que pode ter lesado os contribuintes portugueses em centenas de milhões de euros. Aquilo que é a expectativa das pessoas é que essa informação, se existe, tem de ser útil, de alguma forma. E tem de levar a justiça a ir mais longe nas suas investigações. Portanto, é isso que está a acontecer. Não há aqui nenhuma premiação a Rui Pinto pelo facto de ele ser o autor destes leaks, digamos, de estar por trás das revelações. Uma coisa diferente é, obviamente, no momento em que Rui Pinto for julgado, tem de ser consideradas as suas motivações relativamente àquilo que eventualmente pode ter feito. E as suas motivações são
acho que também não há grandes dúvidas a esse respeito, são de interesse público. Isso está demonstrado pelos próprios factos contidos, pela forma como se articulou com jornalistas, como alimentou grandes investigações jornalísticas que funcionaram em consórcios internacionais e que levaram à revelação de factos que todos nós conhecíamos e que são de relevância inquestionável. Então deixa-me perguntar-te, Pedro, precisamente pegando no valor e no peso da informação que ele divulgou, pegando nesse aspecto, para te perguntar, Rui Pinto sempre disse, e acabaste de o sublinhar, e é um facto conhecido, que sempre disse que atuou movido pela defesa desse interesse público e de um bem maior. Temes que sejam argumentos que acabem por não pesar durante o julgamento, por serem ofuscados pelos crimes de que é acusado? Não vejo motivo, não vejo motivo para que não pesem no momento do julgamento, antes pelo contrário. Obviamente, Rui Pinto será julgado pelos factos que forem apurados no próprio julgamento. Alguns desses factos são até reconhecidos pelo próprio Rui Pinto na sua contestação. Rui Pinto faz uma declaração inicial hoje no julgamento que é também ela muito importante, em que tenta reforçar a sua condição de denunciante, ou seja, não recusa ser o autor da divulgação daquela informação. Em momento algum, Rui Pinto nega esses factos. Aquilo que está em causa é quais é que são as suas reais motivações nesse processo. E, portanto, aquilo que se espera é que não se ignore, ninguém está a dizer que deve ser ignorado o que Rui Pinto eventualmente pode ter feito, mas é que seja tido em conta qual é que era o verdadeiro horizonte. E, de facto, é um pouco paradoxal nós termos alguém que todos nós, ou praticamente todos nós conhecemos, é de extrema utilidade, ou pode ser de extrema utilidade para a justiça portuguesa, para o bem comum, de um modo geral, porque apanhar criminosos é bom para a sociedade, apanhar esquemas criminosos é bom para a sociedade, portanto, alguém que pode ter utilidade a esse nível e, ao mesmo tempo, está a ser ou foi perseguido pela justiça. Obviamente, todo este caso é um caso cheio de paradoxos, de grande dificuldade, mas ele é um caso muito importante que devemos seguir com muita atenção, justamente por aquilo que disse no início, porque é a própria justiça que vai a jogo e que deve ser e que deve merecer a nossa atenção. Aliás, por isso é que nós vemos a comunicação social de praticamente todo o mundo a acompanhar este caso, até em direto no próprio julgamento. Personalidades de todo o mundo. Vi há pouco nas redes sociais, no Twitter, um ator muito famoso do Game of Thrones referindo-se a este caso, a perplexidade que causa a forma como Rui Pinto foi tratado pela justiça portuguesa, 7 meses em isolamento, uma grande parte desse tempo sem acusação formada por parte do Ministério Público. Obviamente que agora é o momento de se fazer justiça, e é isso fundamentalmente que as pessoas desejam, é que seja feita a justiça, que este seja um julgamento justo, que trate Rui Pinto da forma como ele merece.